Olá, seguimos com o nosso quadro Memória Center Vale. Eu tenho o prazer de receber a Sara Azibeiro, presidente fundadora do Gaia, Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo. Sim. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu amo esse shopping, estou amando essa ocasião. Muito obrigada. Muito bom. E no dia 2, Sara, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Sim. Fale um pouco para a gente. Esse dia é muito importante porque ele convoca a sociedade a olhar essa questão do autismo e todas as demandas que ela traz, né? É muito importante, primeiro, porque o autismo é um fato, né? Hoje Exato. são poucas as famílias que não se conhecem que há uma pessoa com autismo. E é uma questão social, é uma questão da educação, é uma questão médica que precisa ser resolvida. E o Dia do Autismo, eleger uma data mundial, ela atrai a atenção da sociedade para esse tema. E como surgiu a ideia do Gaia? A ideia do Gaia surgiu de uma necessidade. Éramos um grupo de pais que tinha seus filhos adolescentes com autismo e outras morbidades e que se encontravam totalmente excluídos. Não por falta de dinheiro para pagar seus atendimentos, mas é falta mesmo de espaço que os atendesse e os acolhesse. E essas mães resolveram, então, se mobilizar e criar um espaço para acolher os próprios filhos. Nós nos juntamos, alugamos uma casa, contratamos um profissional e nossos filhos iam diariamente ter atendimentos com pedagoga e tudo mais, viver ali. Acontece que não demorou muito que algumas famílias mais vulneráveis financeiramente começaram a nos procurar, trazendo seus dramas, suas questões. Aqueles que tinham filhos que eram de um padrão muito parecido com o dos nossos filhos, eles logo eram acolhidos sem precisar ter retorno financeiro. Mas passou mais um pouco de tempo, vieram as criancinhas. Então as criancinhas já exigiam um outro tipo de espaço, um outro tipo de intervenção. E aí nós pensamos, nós precisamos mesmo começar a atuar como associação para convocar tanto o poder público como a sociedade para começar a colaborar com aquela população mais carente, mais necessitada. Foi assim que apareceu o Gaia. Então, isso é sua missão. Ela apareceu primeiro como uma solução para uma questão pessoal, mas não demorou muito e a gente se descobriu que nós não estávamos mais fazendo uma coisa pelos próprios filhos, mas era pelos filhos de todas as mulheres. Então, o que era antes uma questão pessoal virou um propósito de vida. Ô, Sara, houve algum momento que você pensou em desistir e o que te fez continuar? Porque não é um trabalho fácil, né? Não é fácil. Não é fácil porque você ter um filho com autismo aqui no Brasil, dentro do contexto brasileiro, é realmente um desafio enorme. Precisa muita informação, muita insistência e muita persistência para a gente conseguir que os direitos sejam garantidos e realmente efetivados ali. Então, é muito difícil mesmo. E ainda mais quando você resolve empreender um trabalho no terceiro setor, que você depende de doações, você depende do poder público para investir. Então, é muito, muito, muito. E há 21 anos, quando a gente começou, poucas pessoas conheciam autismo. Mesmo a classe médica e clínica, pouco conhecia. Então, o Gaia começou, entendeu que primeiro que ele precisava estudar, precisava aprender, buscar conhecimento. Inclusive, essa é uma grande vocação do Gaia, a gente conhecer, estudar e compartilhar conhecimento. Isso é um trabalho diário, né? As coisas mudam o tempo todo. Muda o tempo todo. E a gente aprende no nosso trabalho ali, no chão do Gaia,
você vai construindo conhecimento também, porque não é só um conhecimento teórico, né? Então, eu já pensei muitas vezes em desistir, porque também é muito exaustivo. Além de ser essa luta diária por um filho, ter um filho diferente ainda é muito difícil na sociedade. Qualquer coisa que destoa do padrão é muito Sim. desafiador. E Sara, e com tudo isso, o que o autismo te ensina como pessoa? Então, ele me ensinou a ter um olhar mais humano, sabe? Mais compassivo. Ele me ensinou, ele me ensinou a amar o outro, a amar o próximo. O que que é isso que a gente fala assim? Nossa, a gente tem que amar o próximo. O que que é amar o próximo? Amar o próximo é aceitá-lo tal como ele é. Porque o Center Valley, ele abre as portas para o Gaia, para os meus autistas, a hora que eu peço. Sim. Eu digo, eu quero fazer um passeio, eu quero levá-los, aqui é sempre de porta aberta. Então é essencial. Ele não só ajuda também a família que tem uma dificuldade de circular por aí, eles têm dificuldade dos seus filhos diferentes estarem nos ambientes, quando tem um espaço que propicia isso, faz toda a diferença para a família. Excelente. O nosso quadro é para falar de memórias. E aproveitando isso, Sara, você como pessoa, qual é a sua memória mais marcante com o Center Valley Shopping? Eu tenho uma história com o Center Valley praticamente desde que ele foi inaugurado. Eu criei aqui era uma extensão da minha casa. Era como se fosse um anexo da minha casa. Na década de 90, meus filhos vinham para cá, brincavam no Play, era um McDonald's, as lojas. E quando nasceu meu filho, Leonardo, a gente mergulhou num período de muita dor, porque não é só o autismo do Leonardo. O Leonardo tem uma doença chamada esclerose tuberosa, que é uma doença com um quadro muito grave de convulsões e com um prognóstico de vida curta. Então, nós estávamos mergulhados em muita dor, mas, ao mesmo tempo, nós precisávamos dar um ambiente de alegria leve para os outros filhos. E aí a gente vinha para o Center Valley. O Center Valley me acolheu de uma forma que você não tem noção, num tempo que ninguém falava de inclusão, ninguém falava de autismo. Aqui eu fui abraçada. Nesses corredores, o meu filho foi se criando. Meu filho foi andar muito tardiamente, pois você acredita que os primeiros passos ele deu no corredor aqui? Excelente. Eu vi o meu filho andando nos corredores, você não sabe o que é isso. Você vê um filho que não andava começar a andar nesses corredores, é muito forte. Então eu tenho histórias assim que estão na minha memória afetiva, muito fortes e que me mostraram que é possível a inclusão. Há 20 anos atrás, o Center Valley me mostrou que era possível incluir, porque aconteceu isso comigo, eu tive essa experiência. Então, eu passei, posso te dizer, os anos mais difíceis da vida do Leonardo, que foi nesse tempo da infância dele, a parada por esse momento, sabe? Então, eu amo esse shopping. É por isso que o Center Valley faz parte das nossas vidas. Sim. E hoje eu quero finalizar o quadro de forma diferente. Ali do outro lado tem várias pessoas olhando para a gente, ouvindo a gente. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Que neste momento alguém está passando pela mesma situação que você passou um dia e que você vive todos os dias lá no GAI. Então, deixa uma mensagem para essas pessoas, Sara, por favor. O que eu posso dizer para as pessoas é que a gente não deve desanimar, né? Disse Guimarães Rosa que o que a vida requer da gente é coragem. E eu acredito isso mesmo. A gente tem que ser corajoso e se lançar, que as coisas acontecem. O Gaia hoje é muito grande, nós estamos num belo prédio, mas eu comecei isso aos 55 anos, numa idade que todo mundo acha que ninguém consegue nada começar aos 55 anos, mas eu comecei aos 55 anos e a gente tem um trabalho incrível, já começou a ajudar milhares de pessoas. Então, meu convite é:
não se deixe abater pelo sofrimento. Olhe seu filho, ame seu filho, acredite no potencial do seu filho e acredite nas pessoas. Às vezes a gente fica muito amargo e fica de mal com o mundo. Não deve ser assim. Olha, esse shopping, por exemplo, nós temos esse parceiro incrível. Olha o quanto que ele me ajudou na minha vida pessoal e hoje me ajuda, porque todo ano os meninos do Gaia vêm para aqui. A gente tem muitas atividades sociais e são abraçados aqui. Então, nós não podemos sim, mas nós precisamos estar unidos, umas com as outras, as mães, as famílias, mas unidos com a sociedade em geral. E vou te dizer, o meu filho é um quadro desde o primeiro ano a gente espera que talvez ele morresse. Meu filho já fez 36 anos. Está vendo? Imagina se eu me sentisse vencida, né? Eu não me senti vencida. Olha só, é uma surpresa até para os médicos. Ele ainda vive e está vivendo muito bem, obrigada. E vai viver muito com esse trabalho lindo que você faz. Eu acho que Deus tem um propósito para a vida dele. Para todos nós, exatamente. E lembrando que no dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E a gente conseguiu entender e perceber a importância do seu trabalho junto ao Gaia. Sara, foi uma aula, foi um prazer te receber em nosso quadro, onde você trouxe essas memórias que são muito importantes. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, querido, foi um prazer. Esse é o nosso quadro, que já é um sucesso. Lembrando que quinzenalmente trazemos pessoas importantes como a Sara e que fazem acontecer, que fazem um trabalho lindo. E até o próximo Memória Sem Intervalo.